Essa é a história de um senhor que diz ter visitado Marte com seres de outro planeta. Esse é o caso da abdução do Sr. Plínio Bragato. E tudo aconteceu na cidade de Governador Valadares na data de 9 de dezembro de 1996. E de acordo com a própria testemunha, o Sr. Plínio, que na época tinha seus 73, 74 anos, ele contou basicamente o seguinte. Era a data de 9 de dezembro e ele voltava para sua casa, onde ele trabalhava de caseiro, para um sítio um tanto afastado da cidade. Sítio esse que ficava próximo desse local aqui, de nome Pico de Bituruna. E no trajeto ele precisaria subir uma estrada. Então, antes que ele começasse o caminho, ele parou em um bar e comprou 4 latinhas de cerveja. Então, ele começou o seu trajeto. Porém, ali em determinada parte do caminho, ele decidiu descansar um pouco. Então, ele parou, sentou em uma pedra e abriu uma latinha de cerveja. E é nesse momento que ele viu algo muito estranho surgir no céu. Aquilo se aproximou de uma forma muito rápida dele e em poucos instantes, um pouco mais afastado dele, ele viu uma nave pousar. Nesse momento, era por volta das 6:30 da tarde. E ele relata que aquela nave tinha o formato de um disco e também 3 pernas que lembrava a barbatana de um peixe, que aparentemente seriam os trens de pouso da nave. Aquela nave era grande e cobria toda a extensão da estrada. E ali, ainda parado observando aquilo, ele viu que a nave abriu uma porta e por essa porta começou a descer uma escada. E no segundo seguinte, através dessas escadas, desceram 2 seres que eram muito grandes. O Sr. Plínio relata que aqueles 2 seres pareciam ser humanos, mas eles não eram e deveriam ter cerca de 2 metros de altura. E então ele viu um daqueles seres acenar para ele como se o estivesse convidando para que ele entrasse dentro da nave e, sem medo, o Sr. Plínio aceitou e se aproximou. E mais próximo daqueles 2 homens, ele os descreveu como sendo homens feios, com olhos e uma boca bem grande. E os 2 utilizavam uma roupa de cor azul clara, que lembrava um macacão colado ao corpo, porém com aberturas embaixo dos braços, e os macacões estavam cheios de medalhas douradas na parte da frente. E o cabelo desses 2 seres eram curtos e cresciam somente do meio da cabeça para trás. E de acordo com o Sr. Plínio, toda aquela comunicação que ele teve com aqueles 2 seres ocorreu de forma verbal, e eles falavam em uma espécie de castelhano, algo que ele conseguiu entender. E então, eles entraram na nave, e ali dentro o Sr. Plínio relata que ele foi convidado a conhecer o planeta Marte junto com eles. E dentro dessa nave também tinha mais um ser que ele acreditou ser uma mulher. E o Sr. Plínio aceitou conhecer esse outro planeta porque simplesmente aquelas pessoas pareciam ser gente boa. E ao que ele entendeu, assim que eles saíram da Terra, assim que aquela nave decolou, eles foram diretamente para a Lua, que servia como uma espécie de base de apoio para aquelas criaturas. E lá os seres entregaram uma bebida para ele tomar, e esses mesmos seres tomaram a mesma bebida. Após isso, ele foi convidado a entrar em uma sala separada ali dentro da nave. Então, foi-se ordenado a ele que tirasse todas as suas roupas, e o Sr. Plínio relata que fez isso e ficou somente com as suas sandálias tapuãs no pé. E toda essa parte da nave era um salão só e tudo era de cor azul. E essas roupas que ele tirou foram colocadas dentro de um objeto bem quente e depois foi devolvido ao Sr. Plínio. Ele disse que as suas roupas tinham agora um cheiro de flor de laranja. E após isso, o Sr. Plínio relata que a própria criatura que estava com ele tirou as suas roupas e mostrou que eles eram iguais aos seres humanos, com a diferença que eles eram bem mais altos. E dentro da nave, ele também teria passado por uma espécie de exame médico. Aquelas criaturas o examinaram por completo com um aparelho que tinha várias pontas que era encostada no seu corpo, e cada vez que aquilo encostava, ele sentia uma espécie de choque nas partes das juntas do seu corpo. Depois deram a ele uma espécie de roupão para que ele vestisse, e no minuto seguinte eles já partiram em direção a Marte. Porém, aquelas criaturas chamavam Marte de Batia, e o local que ele iria conhecer se chamava Martílio. Ele entendeu que a distância era muito longa, mas eles chegaram nesse local em apenas talvez 5 ou 6 minutos. E em Marte, o Sr. Plínio conheceu alguns integrantes importantes para aquele planeta. Um deles seria como se fosse o próprio presidente, e outro que seria o deus deles. Deus esse que era vivo e feito de carne e osso. E lá ele também comeu algumas coisas, uma fruta que lembrava mamão e um outro alimento que lembrava muito uma empada. Depois eles foram conhecer a cidade, onde ele viu vários prédios enormes e também pontes que pareciam ter sido feitas de nylon. E também foi dito a ele que a população ali não aceitava outras espécies vivendo com ele. Porém, o Sr. Plínio foi convidado a ficar, mas ele disse que não queria e precisava voltar para sua casa.